Pessoal, estamos novamente aqui no nosso universo da arte e hoje com muito carinho, muito orgulho, trazendo esse ator maravilhoso que encanta os nossos corações, comemora 50 anos de carreira com esse jeitinho de menino, com esses olhos azuis, esse descendente de italianos de uma família humilde que conserva essa pureza até hoje, apesar de tantos anos como ator, né? A gente diz isso porque não deixa a vaidade, ele considera um trabalho, uma profissão como outra qualquer, com uma dedicação enorme, não fica aí só no glamour, né? Filho de seu Antônio, o querido Totó, com 93 anos, né? O pai dele até hoje aí, curtindo e com orgulho desse filhão, da Dona Estela em memória, com o irmão Noble, né, com todos da família, Silvana, sua esposa, pai de Bárbara, produtora, de Júlia Oristânio, também atriz, e de Vitor, lutador. Nosso conhecido Giuseppe Oristânio, hoje recebe a nossa homenagem com muito carinho. Vai contar a sua história, a sua trajetória de sucesso, que dispensa aqui maiores comentários e delongas, né? Numa carreira linda, 50 anos aí, como eu já disse, no teatro, na TV e no cinema. Agradecendo a todos que estão entrando aqui conosco no horário horas, né? Que o nosso horário é sempre 21 horas. Vamos aqui, a Vilma querida está aqui comigo, minha querida Cássia Calabria, responsável por essa conexão, por essa entrevista maravilhosa. Vamos avisando a todos que já estamos online nesse horário especial de 20 horas, né? Mandando aí os coraçõezinhos, os aviõezinhos, para avisar que estamos já à espera do nosso querido Giuseppe. O Cláudio Raposo está aqui conosco, o José está aqui, Creuzeni, Luiz de Mor, querido, um beijo, Vilma sempre comigo, Cássia, vamos avisando. E eu estava aqui falando justamente desse menino, que é um menino, conserva esse lado menino dele, que desde essa tenra idade ele decidiu, gente, ser ator. Vai falar aqui para nós que a avó dele não viu muito com muitos bons olhos, né? A época a profissão nem tinha tamanho reconhecimento ainda, os atores não tinham a consideração que tem hoje, né? E mais a família, o pai e a mãe apoiou essa ideia dele. E graças a Deus por nós agradecemos isso, que ele deu continuidade a essa carreira linda, né? Ele consegue, é um dos atores, poucos atores que transitou aí em Manchete, Band, hoje está contratado da Record já desde 2007 e também Globo, passou por todas as emissoras, né? Então já vamos aqui puxá-lo para que ele mesmo fale sobre esse menininho que decidido pegou essa carreira de ator e foi. E graças a Deus estamos aí para homenageá-lo. Vamos ver. Bem-vindo, Giuseppe. Oba, beleza? Estamos Opa, aí. que lindo! Estamos aí, ó. Tentei colocar aqui uma italianinha para fazer homenagem a essa família nossa. Ficou legal. O vermelho, para homenageá-lo um pouco mais, além da sua história linda que eu estava aqui falando, dos seus pais, né? Do seu pai que é ainda conosco, da sua mãe em memória, da sua família linda, né? Seus filhos, sua esposa. Já te homenageando, porque desde pequenininho deixou lá, graças a Deus, a fábrica de botas e veio para a nossa arte. Obrigado, Giuseppe, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco para falar um pouquinho mais sobre você. O prazer é todo meu, é sempre legal conversar com as pessoas, trocar algumas experiências e ouvir o que as pessoas têm a dizer também. Estou sempre muito feliz. Sim, e você conserva, né, Giuseppe? Eu falei isso aqui, esse lado menino, desse menino de botas aí que te acompanha, com esses olhos azuis que encantam aí as personagens marcantes da televisão, do teatro, do cinema, e agora escritor, lançando um livro, vivendo Guimarães Rosa no teatro. Então, assim, uma emoção muito forte para o coração desse ator que comemora 50 anos de carreira, né? Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu me dei conta, no final do ano passado, que agora em 2022 eu completaria 50 anos de carreira, eu comecei pouco antes dos 14 anos lá em São Sim. Paulo, e esse ano, daqui a pouco, faço 64. Então, eu estou bem no mês, onde estreiei no teatro há 50 anos atrás. Quando eu me dei conta que esse ano eu faria 50 anos de carreira, eu tracei um objetivo para mim logo no começo do ano. Sim. Eu vou escrever um livrinho com algumas
memórias de coisas interessantes que aconteceram ao longo de... Pouquinha coisa, não escrevi muito. As pessoas falam que isso é uma biografia, mas não é. É uma espécie de uma conversa de bar. Sabe quando você senta e começa a contar algumas histórias? Sim. Esse livro é isso. É um livrinho de pouco menos de 200 páginas que conta algumas histórias até da minha infância, mas que conta principalmente histórias de bastidores do teatro e da televisão, coisas curiosas, coisas divertidas, algumas emocionantes histórias dos bastidores da TV e do teatro e do cinema. E é isso. E também me cobrei fazer um monólogo, porque, embora tenha feito dezenas e dezenas de peças de teatro, nunca tinha feito um monólogo. E estou fazendo também. E, felizmente, o destino me apresentou um texto espetacular sobre os últimos anos de vida de Guimarães Rosa, que o Ernesto Piccolo dirigiu, esse texto da Lívia Baião, e nós estamos fazendo num teatrinho pequeno de 50 lugares, onde a gente está sendo muito bem recebido e as pessoas têm se apaixonado pelo espetáculo, que muito nos envaidece. Sim, não, a gente vai falar aqui sobre isso, sobre uma novidade, inclusive, sobre a emoção também do escritor Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras, e você também vai ter um pouquinho dessa emoção, fazer sempre uma analogia aí do Giuseppe com essa paixão pela literatura, pela arte que você também tem, que isso é importantíssimo. E eu sempre começo, sempre falando lá do início, para a gente poder depois pautar nessas. Vamos falar primeiro o nome do seu livro, né? Que é Sempre Existe um Porém, A Vida é Feita de Histórias, que falamos dele aqui. Né? Aqui, ó. Isso, perfeito. Foi lançado agora em agosto, né, Giuseppe? Foi em agosto, agora, desse ano? Ele foi lançado em julho na Bienal de São Paulo e depois foi lançado agora no mês de agosto no Teatro dos Quatro, aqui no Rio de Janeiro. Sim. E eu fiquei muito feliz que ele tá... E eu estou vendendo ele Brasil afora. As pessoas me procuram pela mensagem privada do Instagram e me mandam o endereço e eu mando o livro autografado para todo mundo. Olha que Brasil maravilha, afora. gente. Isso é bem legal, isso é bem legal também. Muito legal, vou pedir o meu, entendeu? Já vou terminar aqui, você pode ficar sabendo disso. E assim, eu vi uns trechos, e aí a gente vai falar sobre isso. Um deles tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora, que é o trecho da sua avó. Você, menina ali com 13, 14 anos, decidiu, né? Estava ali na fábrica de botas, foi convidado por uma cliente para fazer um papel de Pedrinha no Sítio Pica-Pau Amarelo numa montagem teatral. A sua avó, italiana, né, aquela coisa, não te viu com bons olhos. O pai e mãe já te apoiou. Como que foi isso? Porque na época a gente sabia, em plena ditadura, ator não tinha esse reconhecimento, e você firme ali, anos depois, deslanchou e está aí conosco, graças a Deus, até agora. Falando um pouquinho do seu livro, que fala sobre isso, faz essa junção, como foi essa surpresa para a avó e depois o desenrolar da carreira, se ela teve a oportunidade de acompanhar? Ela acompanhou um pouco, sim. Ela passou, porque é preciso levar em conta que isso era uma outra época. Há 50 anos atrás, o Brasil vivia uma ditadura, as pessoas desapareciam. É verdade. E, mais do que tudo, os artistas sempre foram vistos com maus olhos. A gente sempre foi muito marginal, né? Isso mudou ao longo dos tempos, mas, para você ter uma ideia, em 72, quando eu comecei a fazer teatro, a profissão de ator nem existia. Ela só foi regulamentada em 1978. Eu estava lá em Brasília, no Congresso Nacional, quando o cara falou: está regulamentada a profissão de ator. Eu chorei. Eu era novinho, mas eu fiquei... E a nossa lei até hoje, né, Giuseppe? Eu fiquei muito emocionado. Eu sou o número 545 do livro 1 da Delegacia Regional do Trabalho. Olha! Quer dizer, então, era natural que minha avó não me visse. O que foi surpreendente foi a reação
do meu pai, que embora também nunca tivesse nenhum contato com a arte, com nada disso, ele falou: olha, dinheiro eu não posso te dar, mas faz o que você quiser. A condução eu te garanto. Olha que E legal. foi o que ele fez, Sabedoria, né? e me Sabedoria. ajudou bastante. E o mais legal de tudo isso é que na minha casa nunca se achou que o fato de eu ser ator, antes ou depois de começar a fazer um relativo sucesso, fosse Sim. alguma coisa especial. O meu irmão trabalhava com computador, eu era ator e minha irmã era novinha ainda para pensar no que ia fazer. E era normal, igual. Meu pai exigia de mim a mesma responsabilidade que exigia do meu irmão, que trabalhava com computador. Eu acho que isso foi muito produtivo para a minha vida profissional e me ensinou bastante ao longo dos anos que, antes de tudo, a gente precisa respeitar as pessoas e Sim. fazer o nosso trabalho com a maior vontade possível. E uma das coisas que eu particularmente admiro muito no seu trabalho, eu falei aqui um pouquinho antes, é essa simplicidade, essa humildade que você carrega desse menino ainda, como eu sempre pontuei, e a questão da família italiana, que tem muito isso, né? Aquela coisa do aconchego. Você no livro fala um pouco disso também, sobre o suporte, o porto seguro que a família sempre fez e se fez presente na sua carreira. Eu quis pontuar o da avó, porque justamente para marcar aquela época que muitos não tiveram a oportunidade que você teve, né? E também resistiu, né, Giuseppe? É importante a gente dizer isso. 50 anos de carreira de resistência com dificuldades da cultura, da arte, e eu fico muito feliz e honrada de poder ter esse acesso a você e a gente saber um pouco mais, né, dessa luta, dessa profissão tão difícil, com tamanha dedicação de sua parte. E aí essa coisa da família italiana, eu também tenho ascendência italiana, e eu sei como é essa coisa da nona, né, e todo mundo ali participando da sua vida e querendo o seu bem, te proteger, que foi o que ela quis fazer com você, por isso que eu quis É provável que pontuar. sim. É Sim, provável que sim. E quando ela começou a me ver na televisão, uns aninhos depois, e não foi muito tempo depois, não, sim, ela começou a acreditar que aquilo era sério, entendeu? E que legal. passou a curtir bastante também, embora tenha me visto muito pouco no teatro. Sim, ela acabou. E também TV você fez muito, né? Faz ainda, né, Giuseppe? Você está contratado agora pela Record, super feliz, já desde 2007, uma casa que te abraçou. Você transitou, e um dos poucos atores que transitou com muita tranquilidade em todas as redes, né? Manchete, Band, Globo. Inclusive, está acabando um trabalho e começando outro em emissoras diferentes, com tamanha importância. O segundo, né, assim que você conheceu o Walter Avancini, salvo engano, você foi para a TV. Qual foi a primeira personagem na TV e a emoção de estar ali? Eu já tinha tido uma experiência com a TV fazendo telecurso segundo grau, quando eu tinha 17, 18 anos. Bem quando eu terminei o colégio, é, pintou uma boquinha para mim para dar aula no telecurso, logo que o telecurso surgiu. E era uma coisa muito importante o telecurso. Muitos atores importantes fizeram o telecurso. Então eu já tinha um pouco dessa Sim, experiência com televisão, que não era dramaturgia, mas era dando aulas no telecurso. Quando uns amigos meus que já faziam televisão me falaram: leva um material lá para o Walter Avancini, porque eles estão escalando uma novela na TV Tupi, para você ter uma ideia há quanto tempo que foi isso. Foi em sim. 1979. A TV Tupi estava fazendo uma novela que se chamava Como Salvar Meu Casamento, e aí eu fui levar o material lá. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque a Rosalie Papadopoulos, que é a minha amiga, ela me disse assim: você vai tal andar, procura a secretária do Walter Avancini e deixa lá. Ela me disse um andar, mas eu errei. Desci Aham. no andar errado. E olhei para os lados assim, vinha vindo um senhor, e eu perguntei para aquele senhor onde era a sala do Walter Avancini. Ele, muito debochado, era um senhor, podia ser meu pai, Sim. falou: o que você quer? Falei: não, vim trazer meu material, e mostrei assim.
uma folhinha com o meu currículo e uma foto preto e branca que eu tinha levado. Ele arrancou aquilo da minha mão e foi andando na frente, eu fui andando atrás, tentando recuperar o meu papel. Ele entrou, sentou na mesa dele, pegou minha foto e falou para um cara que estava atrás: olha aqui, olha que tesãozinho. O cara começou a tirar um sarro, eu não sabia, mas eu fui ficando meio puto. Na hora que eu estava indo embora, ele falou: peraí, rapaz, deixa essas coisas aqui, deixa que eu levo lá para o Avancini. Era o grande Antônio Abujanra, o queridíssimo Antônio Abujanra, um dos maiores atores, diretores de teatro, de televisão que já teve e que infelizmente já se foi, e de quem eu fiquei extremamente amigo, e ele foi um guru durante muitos anos na minha vida, mas ele sempre foi muito gozador e tirou um sarro da minha cara. O fato que uns 15 dias depois tocou o telefone na minha casa, era a secretária do Avancini falando que o Avancini queria conversar comigo, se eu podia ir lá amanhã. Eu fui. Aí ele nem olhou para a minha cara. Ele falou: anda, era uma sala enorme. Fala. Eu falei 3 para ele, falou comigo 5 minutos, escreveu no papel um valor lá, que eu já não me lembro mais quanto era, falou: a grana é essa, quer? Eu falei: quero. Ele falou: então começa a gravar amanhã, desce, experimenta a roupa e amanhã esteja aqui cedo decorado. Aquilo me assustou e foi muito bom, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E o dado curioso é que a Tupi ia mal das pernas. A Tupi, a novela acabou sem final. Faltava ainda uns 20 capítulos para a novela acabar, quando a Tupi fechou e saiu do ar. E muita gente ficou sem receber. E a novela, que se chamava Como Salvar Meu Casamento, foi apelidada de Como Salvar Meu Pagamento. Então você vê que desde os primórdios isso, né? Dizer, resistência mesmo isso. Acontece às vezes. Hoje em dia é mais raro, mas ainda acontece. Sim. Depois, como eu te disse, você transitou muitíssimo bem, encanta a todos nós aí com as personagens que, na verdade, são até atemporais, né? Uma das, assim, você fez Fera Ferida, Irmãos Coragem, como promotor, e assim, o que me encantou é essa passagem que você teve, por exemplo, de Vida Nova, que eu acho que foi uma novela que traduziu um pouco também da sua história, de alguma forma, italiana, vamos dizer assim. E em seguida você foi para Kananga do Japão e uma outra emissora. Mas eu queria que você falasse sobre essa experiência de reviver, né? Porque nós, que temos ascendência italiana, nós somos todos meio que parecidos, né? Nesse aspecto. Então, eu acho que deve ter sido uma emoção muito grande você ter revivido esses momentos. Foi porque essa novela Vida Nova, do Benedito Rui Barbosa, de 1988, se não me engano, contava a história de um imigrante italiano que chegava no Brasil com uma mão na frente e outra atrás para tentar construir a sua vida. Eu não precisei estudar isso, porque essa é a história do meu pai. Sim. Meu pai tem uma história de vida muito parecida com essa. Então, além de ter sido uma oportunidade profissional inacreditável para mim, foi espetacular, porque era um personagem que me proporcionou grandes e grandes e grandes momentos. Foi também uma maneira muito agradável de prestar uma homenagem para a minha família, que veio e que ajudou a construir o Brasil ao longo desse último século e que veio para cá com uma mão na frente e outra atrás. Então, aquela emoção, aquele tipo de problemática eu sempre conheci muito bem, porque vivi isso junto com ele, né? E me agradou e me recompensou muito ter feito essa novela. Depois, sim, eu fui para a Manchete, onde fiz trabalhos incríveis também. Sim, que foi para Kananga, né? Do Japão.
Aí você tem essa coisa da composição, e eu gosto muito de destacar a dedicação do ator com um trabalho sério, uma profissão. A gente destaca isso para não ficar só naquela coisa do glamour, da celebridade de um dia para o outro. E é muito importante a questão do estudo, dessa vivência que você traz para as personagens, né, das almas para as suas personagens, e bem diferenciadas. Depois acabou fazendo também personagens em novelas agora já recentes na Record, religiosas, né? Que eu acho, imagino eu, que tenha sido um diferencial também para você nesse Sem aspecto. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Essa fase da Record, ela tem sido muito rica, porque eu não fiz lá só as religiosas, não, fiz Foi, você várias fez outras Verão do também. Tempo, fez Chamas Mas da Vida. essas religiosas, elas têm um componente muito legal, porque a gente estuda muito a cultura da época, a cultura daquelas civilizações. E isso nos engrandece muito culturalmente, porque a gente tem aula de história de uma porção de coisas, de É. usos e costumes, de palavras, sabe? Até dos deuses antigos que existiam naquela época, o politeísmo, essa coisa muito interessante que sempre me interessou e que continua me interessando. Sim. Então, eu tenho muita alegria de trabalhar na Record, porque nós temos mesmo uma relação de muito carinho e de muito respeito, tanto eles por mim quanto eu por eles. E de acolhimento, né, Giuseppe? Você deixa isso muito claro desde 2007 ali, vivendo várias novelas, né, diferenciada essas religiosas, como eu falei, mas percebe-se essa relação familiar, né? O pessoal que sempre fala aqui comigo sempre destaca isso na casa. E você ali já há algum tempo demonstra isso com bastante afinco para nós. Né? É, A questão das novelas em si, né, Fera Ferida, Irmãos Coragem, tem alguma personagem. Claro que para o ator é sempre o próximo, é esse que a gente vai falar agora da sua atualidade, do teatro, e quero falar de um especial do cinema também, mas tem alguma personagem da TV, em qualquer rede, em qualquer delas, que você tenha, além desse da Vida Nova, né, que foi acho que o Bruno, salvo engano, é, que você tenha se emocionado ou que tenha sido algo bem diferente para você, um pouco mais distante do existem ator. alguns, existem alguns. Um personagem que me surpreendeu, mas assim, de uma maneira muito, muito legal, foi ter feito os Dez Mandamentos na Record, Sim. que eu fazia um personagem que não era bíblico, que não sei se era para ter o destaque que teve, mas eu fazia um sacerdote egípcio. E eu tive a sorte de contracenar com o Renatinho Oliveira, que fazia o meu assistente, e nós fizemos uma dupla tão afinada e Muito. que era meio que o lado divertido da novela, porque o Renatinho era muito engraçado e a gente fazia uma dupla muito interessante. E apesar de engraçado, tinha muita coisa emocionante. Então, essa novela me marcou muitíssimo mesmo. Japão me marcou muitíssimo mesmo. Foi uma novela que me deu oportunidades incríveis, inclusive de contracenar muito com a grande Tônia Carreiro, por Linda, quem eu maravilhosa, impecável. desenvolvi um amor incrível, uma mulher que me tratou realmente, apesar de toda aquela lindeza, me tratou como um companheiro de verdade e que com todo o poder que tinha me protegeu e me ajudou o máximo possível. Então, eu guardo muita gratidão no meu coração por determinados atores com quem eu trabalhei em momentos chave da minha vida profissional e que me deram uma sustentação pela qual eu sou muito agradecido ainda hoje. O grande Paulo José, quando fiz Vida Nova, que fazia meu pai, me deu grande apoio. Muita gente me deu apoio. A Tônia Carreiro me deu apoio. Muita gente me deu apoio no teatro. Nissete Bruno me deu apoio. Vilke me deu apoio. Muita gente importante me deu apoio em momentos muito importantes que poderiam me levar para caminhos diversos
e que me colocaram num caminho muito positivo. Então, eu tenho o hábito de ser muito grato às pessoas que foram generosas comigo. Sim, não, e você repete isso. Eu sempre tenho o hábito de ler aqui as mensagens, assim, olha, quem vai lá assistir Giuseppe no teatro ganha ainda um abraço maravilhoso dele. Então, assim, você passa isso para frente para que as pessoas também percebam isso em você, né? A gratidão realmente é o caminho do êxito, da prosperidade. Você tá aí, ó. Liane, eu sempre leio um pouquinho, não dá para ler tudo, mas até para prestigiar você. Liane Bosquila colocou, eu te conheci lá. O Denilson Andrade colocou, Vida Nova foi gravada em qual estúdio? Foi da Globo, né? Vida Nova. A Cássia Calabria, maravilhosa, responsável por essa conexão, de você estar aqui comigo, agradecimentos a ela maravilhosa. Aí também atriz, produtora, assessora agora dessa peça por menor de ausência maravilhosa aí na divulgação. O Denilson Andrade, já falei daqui da pergunta, mas teve aqui, ó, também sou fã desse amigo da família, o Baruque, quem colocou foi a Leandra Baruque. Leandra Baruque, ela é sobrinha do meu querido amigo Alberto Baruque. Um beijo, Leandra. Conheci pequenininha, Leandra. O Fábio Quintela, o Afonso de Malhação, o pessoal aqui já se recordando, que você ficou vários anos em Malhação também, né, o Giuseppe? Bastante tempo lá. Eu fiz 4 temporadas de Malhação. Gravei mais de 1000 capítulos de Malhação. Foi também uma experiência muito diferente, enriquecedora e muito legal. Outro dia encontrei com quem assistiu, vai se lembrar, porque isso foi há mais de 20 anos, com o FM, que era um molequinho que era meu filho. Ele era desse tamanho. Outro dia ele foi me ver no teatro, está um homem feito, barbudo, eu quase não reconheci. Que legal, muito legal. Muito legal. E é legal isso, porque você passou, eu gosto de fazendo essas junções de história, você falou de grandes nomes, e você teve uma experiência parecida com Beatriz Segal, que te viu menino, e depois você foi colega de gravação, de novela, e assim, com aquela coisa de gratidão que você carrega, e assim, ela te estendendo também a mão, né? Como você faz com os novos atores. A Beatriz, a história com a Beatriz, eu posso contar rapidamente? Pode, deve, por favor. A história com a Beatriz é tão curiosa, é tão legal, porque quando eu comecei a fazer teatro, embora eu já fizesse profissionalmente e ganhasse um dinheirinho por aí fazendo teatro, eu também participei de um grupo de teatro amador no meu bairro. E lá nesse meu bairro nós fizemos uma peça, eu tinha 15 anos, e o nosso diretor, que era o Hamilton Monteiro, que estava famosão na época, também trabalhava na Tupi, levou a Beatriz Segal e o Sérgio Mambetti para assistir essa peça quando eu tinha 15 anos. Olha a responsabilidade. Quando acabou a peça, a Beatriz, que era jovem ainda, tinha um cabelão comprido, lindo, ela me chamou num canto e falou assim, garoto, eu tinha 15 anos, falou, garoto, de todo mundo aí, talvez você seja o único que tenha alguma chance de ser ator. Só que menos, isso é muito exagerado, menos. Aí me explicou algumas coisas técnicas a respeito do exagero, ele ficou marcado dentro de mim. Alguns aninhos depois, eu fiz uma novela na Bandeirantes chamada Os Adolescentes, e ela fazia a novela. Mas eu não gravava com ela e via pouco, mas eu sentia vontade de falar, Beatriz. Eu já queria ter uns 21 anos. Beatriz, eu era um menino, você foi, mas não tive coragem. Depois fiz outra novela, Ninho da Serpente, de Jorge Andrade, uma novela maravilhosa. Ela era minha mãe. Olha. E eu todo dia queria falar, Beatriz, eu não tinha coragem de falar. Os anos se passaram, eu já tinha 30 anos, vim ensaiar no Rio uma peça que nós íamos estrear em São Paulo e ela seria minha mãe de novo. Mas o teatro proporciona mais oportunidades de conversas, né? Um dia nós estávamos lá, aquele bando de meninos, já, a gente já era homem, 30 anos, e a Beatriz, majestosa, sentada numa cadeira, embora ela fosse super chique, ela era uma pessoa muito engajada nas questões sociais e tudo, né? Então, a gente estava falando a respeito de teatro na periferia, não sei a propósito de quê, e ela falou,
uma vez eu fui assistir, ela falou, uma peça, não sei aonde, mas eu não sabia que era eu, né? E ela até falou assim, não importa se dali saiu ou não saiu algum ator. O importante é que aquilo era muito educativo, fazer isso nas periferias e tal. E citou o meu caso. Ela disse, naquela peça não tinha ninguém que pudesse ser ator. Só tinha um menino lá. Olha ela que falou. Só 15 anos depois, só tinha um menino lá que talvez pudesse ser. Aí me veio uma emoção muito. Desmaiou aí. Beatriz, era eu. Ela falou, que era você? Ela não acreditava. Ela não acreditava. Até que eu contei os detalhes, e depois eu contei que depois dela ver a nossa peça, ela convidou a gente para conhecer um teatro lá em São Paulo, o Teatro São Pedro. Então eu lembro bem dela andando na minha frente, com aquele cabelão comprido, falando, isso aqui é camarim, aqui a gente desce, vai, aquilo ali é isso é aquilo, mostrando os bastidores do teatro e nos apresentando aquilo que, para mim, até hoje, essa memória é claríssima na minha cabeça. Quando eu contei isso tudo para ela, ela viu que era verdade. É você mesmo. Nos emocionamos 15 anos depois. Eu tenho muita gratidão pela Beatriz também. Muita gente boa e que carrega esse compromisso, né, Giuseppe, com a profissão e deixa aí um legado para nós maravilhoso, como você tem feito aí na nossa história da arte, da nossa cultura. É um orgulho muito grande. Eu também divido aqui assim, a emoção e o privilégio de estar falando com você. Você busca também é um historiador, você gosta de história, você também é formado como jornalista, né, no caso de escrever, agora lançou o seu livro, como você disse, são pequenas pílulas aí da sua vida, recortes, vamos dizer assim, mas que venham outros para que a gente saiba ainda mais sobre você, sobre a sua trajetória, e eu fico muito feliz disso. E em relação ao cinema, você também fez muita coisa no cinema, mas fez um filme marcante falando dessa coisa da utilidade pública, de como abordar alguns assuntos, que foi esse Meninas Não Choram. Né? E eu queria que você falasse dessa experiência, a gente tem tanta coisa para falar. Eu vou agradecer também aqui, olha, o Wilson Leal, jornalista, falando que é seu fã, Cléo Fabre também do Paraná, querido, um beijo, pessoal de Portugal, da Argentina te assistindo, e Cássia Calabra falando que não só você abraça, como você conversa, e também dá ali autógrafos, enfim, pessoal todo convidado, ela dizendo que ama esse menino. Vamos daqui a pouquinho falar sobre isso, Cássia, e aqui também homenageando Diogo Savala, um querido ator aqui conosco, também prestigiando. Um beijo, meu querido, obrigada por estar sempre aqui. E eu queria que você falasse dessa experiência, desse tema, né, que é tão... como você fez Malhação, que também tinha essa coisa de passar bastante temas interessantes, e aí esse filme, que também eu queria que você falasse sobre essa emoção diferente. Eu estou muito ansioso com a estreia desse filme. Eu sei que ele está em vias de ser lançado, não deve demorar. Ele vai ser lançado. Esse filme se chama Meninas Não Choram. Foi dirigido pela Vivi Jundi, que é uma queridíssima amiga e uma grande diretora. Aliás, o legal desse filme é um filme muito sensível, até porque grande parte da equipe era composta por mulheres. Então, a gente sentia um acolhimento diferente, sabe? Eu não estou dizendo que homem não acolhe, pelo amor de Deus. A gente tem grandes equipes masculinas aí. Mas uma equipe composta primordialmente de mulheres parece que tem uma coisa diferentezinha que me agradou muito. Me senti muito protegido. Olha que coisa engraçada. Aquele sexto sentido, né, Giuseppe? Aquele sexto sentido. Protegido. E é um filme meio infanto-juvenil, que, aliás, é a versão brasileira de um filme que já foi feito na França, já foi feito nos Estados Unidos também, e nós fizemos a versão brasileira, que é adaptada para a nossa realidade. Que fala da história de uma menina que tem um grande potencial para fazer coisas,
é uma menina super carismática, uma menina legal, que joga futebol, inclusive. E ela é craque de futebol. E ela descobre, assim, na hora que ela ia começar a desabrochar, ela descobre que tem um câncer. Esse é o conflito do filme. Uhum. E a família enfrenta essa dificuldade, ela enfrenta também essa dificuldade, e eles vão... Eu faço o médico que cuida dela, o doutor Bigode. Eu estava até com um bigodão, eu deixei crescer para fazer o filme. O doutor Bigode. E ela é uma menina muito positiva, mas ela não consegue vencer o câncer. Num determinado momento, ela fala para o médico assim, fala logo, o que eu... Né? Eu digo para ela assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Aí ela fala assim, vamos fazer uma aposta. Se você perder, ou seja, se eu morrer, você vai cortar esse bigode. Olha. Aí eles apostam. Aí quando o filme já está chegando para o final, está tendo uma partida de futebol, passa, e a gente descobre que a menina morreu, porque quando o Dr. Bigode aparece, ele já aparece sem bigode. Então o público descobre que a menina morreu. Um eufemismo lindo, né? Muito interessante. Muito legal. Muito emocionante. E a Vivi escolheu atores jovens, e quando eu digo jovens mesmo, 15 anos, 16, lembrei tanto de mim, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 14 anos, 13 anos, só fera. A rapaziadinha deu um banho. Eles são sensacionais e ainda amparados por esse clima maternal, né? Maternal que envolveu toda a produção do filme, e se sentiram muito seguros e desenvolveram um trabalho muito bonito, do qual eu me orgulho muito de ter participado. Muito, muito legal. Raquel Miranda está falando aqui, Giuseppe, manda beijo para nós. Raquel! Raquel, um beijo para você, meu amor. Um beijo para você também, Cássia. Beijo para todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu queria dizer que eu fico muito envaidecido de saber que tem um montão de gente aí nos vendo. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Obrigado. Perguntem, nós estamos aqui para conversar. Sim, e próximo, né, José? Porque eles se sentem próximos, né, com essa acessibilidade. O Marcos Carvalho de Curitiba falando que a live está maravilhosa, sempre com pessoas chiques aqui no mundo artístico, muito legal. Adelaide Lapa entrou, nosso querido diretor também de teatro, Francis Maier, está aqui. Ela colocou, eu amo Giuseppe, a Raquel Miranda. Colocou Cássia, grande ator com pura emoção. O pessoal aqui curtindo, mandando perguntas, e sempre relacionado a personagens. E, claro, eu não posso deixar, ela falou, beijo para esse lindo, tá contando a história do livro, tô amando, do filme também. A humildade de Giuseppe é fascinante, e é mesmo, é uma coisa que a gente tem que destacar, porque não se deixa perder nesse mundo glamuroso, né? A Juliana Bernardes também está aqui. Você já foi o Pedrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo? Que lindo ela colocando. Tem coisas que no teatro. A primeira coisa que eu fiz no teatro foi o Pedrinho do Sítio de Pica-Pau Amarelo. Talvez por isso eu tenha começado com tanta sorte, porque quando essa mulher lá na fábrica de borracha me convidou para fazer um teste para teatro, era para ler o Pedrinho. Só que nessa idade eu já tinha lido quase todo o Monteiro Lobato. Então eu conheci aquelas histórias muito bem. Então eu li com muita facilidade aquilo. Talvez tenha sido isso que tenha me ajudado a ingressar nessa profissão, da qual eu acabei me apaixonando quase que imediatamente. Não, e da forma correta, lúdica e mágica, né? Que, aliás, tem tudo a ver
com a sua personagem agora, né, de Guimarães Rosa. Ele tinha isso, dizer que o mundo era mágico e que ele deixou esse legado para nós, que na verdade elas não morrem, né? As pessoas se encantam, né? Nos encantam e ficam encantadas aqui para nós. Mais ou menos isso. Eu me lembro disso, dessa frase, e eu queria que você falasse, né, Guimarães Rosa, esse ícone, esse escritor, novelista, romancista, enfim, dispensa maiores delongas, você agora dando vida a esse personagem no teatro. Ele tinha ali uma história, eu quero que você fale sobre essa parte, né? Sem contar muito da peça, claro, o pessoal vai lá te Não, assistir, posso contar, não é pode segredo. falar Não posso, não é do segredo, não é Laura segredo. Alvim, de Porque, Ipanema. não, não. Então, quando já no ano passado e até no É, começo desse ano eu pensei em fazer um monólogo e eu tenho muita intimidade com o Neco, o meu diretor, a quem eu conheço há séculos, o Ernesto né? Piccolo, Maravilhoso. eu de vez em quando falava, Neco, o que você acha desse texto? Ele falava, é ruim, não é legal. Depois de uns 2, 3, ele me mandou esse texto do Guimarães Rosa, que é da Lívia Baião, que é uma especialista doutorada em Guimarães Rosa. Ela é Sim. realmente especialista. E eu fiquei encantado com o texto. E aí, vamos pensar, vamos fazer, vamos ensaiar. E a história do texto é legal porque muito se falou já sobre Guimarães Rosa, mas se discute muito a obra do Guimarães Rosa, né? Perfeito. Grande Sertão Veredas, Sagarana, Sim, Tagarana. primeiras histórias. Quer dizer, se fala muito, mas se fala muito da obra e dos personagens do Guimarães Rosa. O rico desse texto é que ele fala dos últimos anos da vida do próprio Guimarães Rosa. Nós, embora se fale da obra dele, a obra dele é en passant. O que a gente fala é da angústia e da problemática pessoal do homem Guimarães Rosa, que, embora fosse brilhante, um excepcional escritor, que talvez se tivesse nascido num país de língua inglesa e estivesse entre os maiores do mundo, e embora fosse poliglota, genial, embaixador, o Diaba 4, ele, antes de tudo, era um ser humano. E é desse ser humano que a gente fala. E fala de um ser humano que, embora consagrado na literatura mundial, traduzido no mundo inteiro, tinha um desejo de entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ele queria entrar para a Academia Brasileira de Letras. E as pessoas Exatamente. falam, por que você dá tanta importância para isso? Você é sensacional. O mundo te adora. Por que você dá tanta importância para isso? E ele dava importância para isso. Ele queria fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Até que, finalmente, ele foi eleito. Em 1963, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E assim que foi eleito, umas minhocas começaram a pipocar na cabeça dele. Eu não posso tomar posse. Se eu tomar posse, eu vou Essa morrer. parte é maravilhosa, é essa que eu ia te perguntar. Se eu tomar posse, eu vou morrer. E ele Uhum. foi adiando a posse. O ano de 63 se passou, 64 se passou, 65 se passou. As pessoas perguntavam, e aí, quando é que você vai tomar posse? Toma posse. E ele adiava, 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 até que ele marcou a posse para o dia 16 de novembro de 67. 4 anos depois que ele foi Depois. eleito. Ele conseguiu adiar por 4 anos. Ele tomou posse no dia 16 de novembro e morreu no dia 19 de Não. novembro. Como ele suspeitava, se ele tomasse posse, ele morreria e, de fato, morreu. E o texto até fala: as rosas que enfeitaram a minha cerimônia de posse sequer tinham começado a murchar. Quer Sim. dizer, é uma história muito louca.
Muito. É uma E como história todos os muito gênios, doida, né, Giuseppe? né? Todos os gênios têm essa intuição, premonição, sei lá como a gente deve chamar, de forma encantadora, e ele Ele fala, adiou por isso. ele fala assim, eu tenho que confessar que eu não dou muita bola. Ele fala no texto, eu não dou muita bola para fenômeno paranormal, essa Aham, experiência transpsíquica, telepatia, intuição, essas coisas não é comigo. Mas a minha vida me mostra a cada minuto uma coisinha que me deixa meio despirocado, entendeu? É muito interessante, porque o texto vai levando. É um texto que o nosso espetáculo tem. Não chega a 1 hora. uhum, Varia um pouco entre 52 e 55 minutos. É um monólogo, com tempo de monólogo. sim, E, mas ele vai carregando o público, e o público vai ficando se envolver. fixado na história, e vai ficando fixado na história, e o público acaba, ao mesmo tempo que ri em alguns momentos, porque as idiosincrasias das pessoas às vezes são curiosas, né? Acaba o espetáculo aos prantos com essa história inusitada de um cara genial e ao mesmo tempo tão humano quanto foi Guimarães Rosa. Sim. E fazendo jus à frase dele, realmente que continua nos encantando, né? Que ele É. não morreu, tá aí, tá o legado, tá todo o trabalho de propriedade intelectual dessa pessoa, desse ser humano ímpar, que você está conseguindo trazer para nós aí de uma forma maravilhosa. Alguém Essa escreveu aí, parte ó, da. Oi? Alberto Roif. Eu ia ler isso aqui para você. O Lê que Alberto eu leio Reis só um pedaço. colocou. Ele colocou: você dá um espetáculo sobre o processo de criação do Guimarães e sai do senso comum. A peça é sensacional, por isso eu fixei aqui para você Oh, ver. muito obrigado, Alberto. Muito, muito obrigado mesmo. Muito, muito legal. O pessoal falando aqui também que você teve, fãs aqui de Rogério Silvestre, você teve também uma outra experiência no teatro com a doença do câncer, onde a macarronada era preparada e oferecida à plateia. Não sei se eles estavam falando. Ah, é verdade, rapaz! O É pessoal, verdade. O espetáculo se chamava O Inevitável Trem, era uma dupla, olha que legal. eu e a Carla, e eu cozinhava em cena e servia à plateia, inclusive. Olha que Algumas pessoas da interessante. plateia comiam. Pô, que legal que você assistiu. Então, é um diálogo de um casal, o cara brigando com a mulher brigando com o cara brigando com a mulher brigando com o cara, até a gente descobrir no final da peça que, na verdade, ele estava brigando, mas ele estava revoltado, porque ele estava brigando com a mulher que tinha morrido. A mulher dele tinha morrido Caramba. de uma doença dessas. Então, A revolta era em função da doença, de ter levado. então é como se ele estivesse reclamando com ela: como é que você foi morrer e me deixar? Né? Boa lembrança, quem lembrou isso? Foi o pessoal aqui que é um grupo do fãs do Rogério Silvestre, também de um outro ator, que acompanha, né? Também acompanha aí você, sua trajetória. Aliás, agradeço aqui a menção a essa peça tão diferente. Aí o pessoal que acompanha É isso mesmo. mesmo, rapaz. Parabéns para vocês. Que lembrança. Eu não me lembrava muito disso, e é verdade. E essa peça nem é tão antiga. Essa peça tem talvez uns 3, 4 anos, ou 5 anos. O Inevitável tem, exatamente, Raquel. Eu não sei, Raquel, que ano que foi isso, mas não foi tanto tempo assim, né? Raquel viu a peça também. Muito Raquel é minha legal. amiga querida do meu coração. Gênia. Raquel é gênia. Ela disse que Até vai, medo. essa semana Ela é ela te tão assistir. jovem e, ao mesmo tempo, é tão gênia que quando. Ixi, eu fico até com medo de conversar com ela. Giuseppe, falando em Academia Brasileira de Letras, da Pormenor de Ausência, que você está com esse monólogo aí
Dando Vida a Guimarães Rosa. Falando também, vocês vão estar até a próxima semana, até o próximo sábado, salvo engano, ali no Laura Alvim, depois vão rodar outros teatros, e tem uma apresentação especial, que eu agradeço aqui até essa informação pela Cássia, e parabenizo você, que parece que você vai também conseguir viver um pouco dessa emoção, né, dando vida a Guimarães Rosa, também dentro da Academia Brasileira de Letras. Eu queria que você Pois é, falasse sobre essa oportunidade. esse era um sonho desde que a peça começou a tomar forma. Esse era um sonho de fazer para os acadêmicos, embora a gente já tenha tido a visita do Zunir Ventura no teatro e tudo, a gente queria fazer lá no Teatro da Academia Brasileira de Letras para os acadêmicos. Todos que puderem estar lá, vai ser maravilhoso. A gente está fechando a data ainda, e isso vai acontecer muito, muito rapidamente, e a gente que acha que agora, ainda no mês de outubro, a gente vai fazer uma sessão especial lá na Academia Brasileira de Letras, e isso vai me deixar numa felicidade, mas isso vai me deixar numa felicidade incrível. Cássia está nessa batalha e estamos quase conseguindo marcar a data. E assim que eu souber, também aviso todo mundo. Por favor, eu queria falar sobre isso justamente, agradecendo também a Cássia pela conexão mais uma vez, ela também é uma atriz maravilhosa, produtora, e agora trabalhando com o nosso querido Giuseppe, trabalha também com o Neco, né, com o Ernesto, e pessoas maravilhosas, e dando aí o suor pela nossa arte também. Falei que eu estou esperando ela voltar para vir falar aqui comigo, já está convocada, hein, Cássia? Obrigada, imagino a sua emoção também de vocês trabalharem juntos e conseguir, né, através dela e de outras pessoas da equipe, essa situação de estar ali encarnado Guimarães Rosa. Tem um pouco dessa emoção de ver todas as cadeiras também tendo a oportunidade de assisti-lo, né, o Giuseppe? Olha, essa peça me traz tanta alegria, ela é feita com tanto carinho, as pessoas cuidam dela, a nossa equipe toda cuida tanto dessa peça, com tanto cuidado, e ela é feita de uma maneira tão simples, mas tão amorosa e tão carinhosa, que o público se sente realmente muito acolhido e vivendo uma experiência teatral verdadeira e genuína. É uma experiência teatral no sentido mais literal dessa palavra. Muito, muito, muito legal. E é engraçado e bom essa gratidão que você tem, que é pública e notória com a equipe, com todos que trabalham, com o autor, você destaca, né? Destacou Lívia Baião, destacou Ernesto. Assim, é um trabalho que você vê a engrenagem de todos em prol desse monólogo, né? Parece, é um monólogo, é um ator, mas não, você dá destaque à participação. Viu, Ozzy? Sem querer parecer piegas e tudo, né? Mas o teatro é um lugar onde ou a gente entra com o coração aberto e para se rasgar mesmo e se mostrar para as pessoas, ou então é besteira fazer. Não, vou te falar, porque, honestamente, a nossa profissão é muito difícil. E eu devo me considerar um privilegiado dentre tantos, e mesmo assim ela é difícil. Imagina para quem não é privilegiado o quanto mais difícil ela não é. Então, se a gente que já luta tanto ainda vai para o teatro para sofrer ou para viver num clima ruim, para que você está fazendo isso? Você tem que ir para lá para, no mínimo, se divertir e viver grandes emoções. Não é verdade? Eu acho que... E a gente não faz nada sozinho, nem um monólogo. Entendeu? Quando o público chega lá, ele vê um ator em cena. Mas não é só aquele ator que está fazendo aquela peça. Tem muita gente envolvida para fazer aquilo acontecer. E cada uma dessas pessoas que está envolvida merece o mesmo respeito do que o ator que está em cena. Porque basta que um não esteja bem, que a coisa toda não anda bem. Então,
Embora eu haja assim desde sempre, porque é o meu jeito de ser e é assim que a minha família me ensinou, eu fui adquirindo ao longo da vida e das minhas experiências profissionais uma convicção muito forte de que é preciso ser. Eu não gosto de falar na palavra humildade, porque humildade dá uma ideia meio diferente. Não é isso, não. É ser generoso consigo próprio e com as pessoas, e ser cortês. Sim. Entendeu? É uma besteira, é uma besteira. No livro eu digo isso. O glamour existe para quem assiste, não para quem faz. Entendeu? Para quem faz, é o meu trabalho e eu devo fazer o Sim. meu trabalho respeitando as pessoas que estão ao meu lado, colaborando com esse trabalho, respeitando o público que saiu de casa e que pagou para ir lá assistir e respeitando todo mundo, porque ou é assim que a gente vive, ou a gente vive num inferno que não vale a pena viver. Não, você está certíssimo. E é ser gente, né? Ser de verdade, dar o mínimo de respeito a todos, a cada um no seu lugar, na sua categoria. Isso é o que faz, é o que o pessoal está colocando aqui, ó. Viver no Brasil de arte é difícil, a Marília colocou, ela também é professora, se sente privilegiada. O Pois é, Wilson acabou Marília, viu, fazendo. Marília? Viu, Marília? A gente que faz o que gosta, e imagino que ser professor, embora não seja, eu imagino que ser professor também é um ato de coragem e é um ato de muita paixão. Por maior que sejam as dificuldades que você, como professora, também enfrenta, eu sinto que a, essa é uma atividade. Quando a gente exerce uma atividade que a gente faz ela com paixão no coração, é muito gratificante. Eu já vi gente, Rose, que acorda de manhã chorando porque tem que ir trabalhar. É verdade. Não porque tem preguiça de trabalhar, não é Eu por isso. sei. É porque sabe que vai viver mais um dia de inferno, fazendo alguma coisa que não gosta, querendo que o dia acabe logo. O Clóvis de Barros Filho diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eu acho curioso esse negócio de sexta-feira até o happy hour, porque o happy hour é quando acaba o serviço na sexta-feira. Então as pessoas vão comemorar porque acabou o trabalho de uma semana inteira. É verdade. Quer dizer, há aí um componente que denuncia uma falta de prazer com o que você faz. Né? Sim. E muita gente vive assim e é preciso ser solidário a essas pessoas. Porque quando você faz o que você gosta, você definitivamente não trabalha nunca. Nem um dia, né? Fazendo jus à frase. Gente, tem muita gente escrevendo aqui. O Fabrício Bergman. Fabrício Bergman colocou fantástico. A artista acabou de. Fantástica a reflexão da arte que o Giuseppe acabou de falar. Nós, artistas, temos um ato de coragem e fazer nossa parte para transformar um personagem. Sucesso é consequência de esforço e dedicação. Agradeço também ao jornalista George Roberts, um querido amigo, está aqui lá da Flórida nos acompanhando. Obrigada. Paulo Martinelli, querido também diretor do TED aqui conosco, o pessoal aqui, Raquel fazendo a pontuação. Raquel, eu vou falar agora, fazer um bate-bola, que eu já estou tomando aqui o tempo nessa conversa de varanda aqui com o Giuseppe, porque ele está me cedendo, mas eu queria fazer um bate-bola, umas perguntas rápidas, e ela lembrou aqui de Picasso, que você fez genialmente também, e fala só um pouquinho dessa emoção de dar vida também a esse nosso ilustre pintor. Eu tive sorte de fazer alguns personagens históricos importantes. Eu fiz o Simão Bolívar, fiz o Arthur, fiz vários outros, fiz o Freud. Falaram aqui também de Freud, maravilhoso. Fiz o Freud. E essa experiência do Arthur, do Picasso, foi também uma experiência muito interessante, porque o Picasso é uma figura, né? Um genial artista, e foi um reencontro com a Bárbara Bruno,
que fazia Gertrude Stein. E a Bárbara Bruno, eu trabalhei com ela com 20 anos de idade, 21 anos de idade em São Paulo. Éramos dois jovenzinhos e ficamos muito tempo sem trabalhar juntos. E aí viemos a trabalhar alguns anos atrás, talvez uns 7, 8 anos, quando fiz o Picasso, e foi um reencontro delicioso com a Bárbara Bruno e fazendo um personagem tão rico quanto Picasso. É muito legal. Olha, o Rodrigo Pena colocando aqui que te ama. A nossa querida Cássia. Rodrigo Pena é um amigo tão querido. Ele, além de ser um artista genial, ele é um artista genial, é um homem apaixonado pela vida e que vive fortes emoções. Ele foi tão generoso com a gente também, despendendo o tempo dele, fazendo a trilha sonora de Guimarães Rosa, que é muito sensível, é muito discreta e absolutamente fundamental para o espetáculo. Eu sou sempre muito agradecido aos amigos que eu tenho, porque eles enriquecem muito a minha vida. Sim, a Central de Giuseppe Oristânio, que são seus fãs aí, querendo te ver nos teatros de São Paulo daqui a pouco. Deixa a gente usufruir aqui um pouquinho no Rio. Daqui a pouco a gente libera ele aí para São Paulo. Vamos para São Paulo, vamos sim. Sim. Eu queria fazer essas perguntinhas. Olha, a Cássia está dizendo aqui, eu imagino, Cássia, ela colocou que você dorme super cedo, por isso que eu vou tentar fazer mais rápido aqui. Ela dizendo que você dorme cedo, que também tem a ver com essa disciplina, né, Giuseppe, do ator, dessa coisa mais regrada. Porque assim, a maioria não faz isso. Não, a maioria não faz. Não é por isso, não. É porque eu acordo muito cedo. Eu acordo. Não é que eu acordo com as galinhas, eu acordo para levantar o galo cantar. Eu acordo. Isso é diferente, os atores normalmente dormem, tá? Porque eu sinto um prazer imenso com o silêncio que a manhã traz, sabe? Então, eu gosto de andar pela casa com aquele silêncio, aí eu vou colocar comida para os papagaios que pousam nas árvores aqui perto de casa. Aí eu faço um café e sinto o cheiro daquele café. Então eu passo 1h30, 2 horas no mais absoluto silêncio, que me dá um conforto espiritual muito grande. Embora eu também não seja ligado a fenômenos paranormais, não. Mas me dá uma calma muito grande. É só por isso, não é? Então eu sinto sono cedo. Mas não é? Muito legal. Tinha que falar isso. É porque é super diferente. Nós, assim, a vida artística é aquela coisa um pouco mais da noite, né? De ler, e você pontua a exceção. Bom, vamos às perguntas, até para poder aí você descansar. Você já deu esse tempo com essa entrevista maravilhosa para nós. Eu sempre te agradeço. E eu vou perguntando um pouquinho mais rápido para te pontuar e ficar mais acessível ainda ao nosso público, aí, aos nossos seguidores. Uma saudade, Giuseppe? Da minha mãe. Da infância, o que você traduziria de infância? Alegria e timidez. Alegria e timidez. Olha, quem diria, né? Um presente especial. Você se lembra de algo que tenha te marcado, seja intelectual ou material? Não, os meus filhos. Eu nunca sonhei em casar, mas sempre sonhei em ter filho. Então, os meus filhos são os meus grandes presentes. Sim. Os 3, eu falei deles aqui antes de começar, Bárbara, Júlia e Vitor, não é isso? Os 3 filhos, os presentes da vida de Giuseppe. Um cheiro. Do pescoço da minha mãe. Olha, eu lembro de quando eu dormia num berço ao lado da cama dela e tentava ficar segurando no pescoço dela e sentindo o cheirinho do pescoço dela. Muito legal. Família? Muito importante na minha vida. Embora a minha família, a gente tem um hábito legal na minha casa que eu acho muito salutar, que é não se meter um na vida do outro. Muito bom. Ninguém se julga e ninguém dá opinião a respeito da vida um do outro. A gente só se apoia. E isso é ótimo. Fundamental, Giuseppe. Uma paixão? A minha mulher. Parabéns, Silvana. Beijo para você, querida. Um prato preferido, Giuseppe? Pode parecer esquisito, mas meu prato preferido
é arroz, feijão, batata frita e bife. Muito legal. Uma lição de vida. Um trabalho que você ama transforma a sua vida numa coisa muito especial. Um livro. O seu? Não. Aí são dezenas e dezenas. Milhões. Você é apaixonado por livros. Mas eu diria 100 anos de solidão, por exemplo. Muito, muito bom. Boa dica, sempre boa dica, atemporal esse livro, né? Um ator, que imagino que você tem aí, já falou nomes aí, né, de pessoas importantes, mas se puder pontuar um. Eu gostaria de pontuar mais de um, mas eu quero prestar uma homenagem ao José Wilker, que foi outra pessoa sempre muito presente e muito generosa nos últimos 20, 25 anos da minha vida e por quem eu tenho uma profunda admiração, não só pelo ator que era, mas pela pessoa generosa que era e pelo intelectual brilhante que sempre foi. Muito, muito bom. Uma atriz? Aí nós temos várias e várias e várias. Eu vou prestar uma homenagem à Tônia Carreiro, de quem eu falei ainda há pouco aqui, mas de atrizes eu poderia ficar falando aqui a noite inteira, que tem Até muitas. amanhã. Sim. Uma personagem que você gostaria de viver ou que já tenha vivido, que tenha marcado, você até já se... Uma que eu gostaria de viver, que eu nunca vivi e suspeito que jamais viverei, que é o Cyrano de Bergerac, que é um texto incrível, 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 e que eu adoraria ter feito. Até tive oportunidade, quando o Fagundes fez, eu fui lá pedir para fazer um personagem, mesmo que não fosse o Cyrano, e fui enxotado com razão, porque não era para mim mesmo. Oh, meu Deus. Ó, o pessoal aqui do Canadá mandando beijos para você, dizendo que está se assistindo. Que lindo, né? Canadá, Argentina. Giuseppe, o que o Giuseppe Oristânio, agora sábio, cada vez mais sábio, né, com a maturidade, com esses 50 anos de carreira, diria para o nosso querido menino da fábrica de botas, Giuseppe? Caraca, mano! Você conseguiu? Mesmo, conseguiu encantar. E o Giuseppe para Guimarães Rosa, se pudesse ter esse ideal de conversa, agora uma mensagem, o que você diria para esse cara fundamental aí na sua vida? O apelido dele, dos amigos mais íntimos, era Rosetes. Eu diria assim: relaxa, Rosetes, você é o cara. E ficou encantado e nos encantando, e tinha a premonição lá dele, muito embora ele não acreditasse, que se realizou, mas ficou realmente imortal na nossa vida. Giuseppe, eu queria que você deixasse o agradecimento, a mensagem que você quisesse. O pessoal aqui de Portugal também pedindo para mandar beijo, a Juliana Fernandes. O pessoal mandando aqui muitos recados, não dá para ler todos, eu espero ter conseguido aí traduzir um pouco desse encanto do Giuseppe, aí um pouco da história. Tem muita coisa, gente, para falar, não daria tempo hábil, mas de ter lido um pouco também as mensagens. A Sandra Regina aqui, um beijo também, dizendo que você é encantador. Esse mundo mágico, eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem está começando. Também fizeram perguntas quanto a isso. Eu só queria agradecer muitíssimo, muitíssimo a paciência de todos vocês que passaram por aqui durante essa hora que a gente esteve conversando. É sempre um prazer dividir experiências e ouvir as palavras das pessoas sempre tão carinhosas comigo, e isso só me dá mais combustível. E apesar de estar comemorando 50 anos de carreira, eu continuo me sentindo um moleque tão cheio de energia e cheio de inseguranças, as mesmas que eu tinha lá atrás e que agora eu lido de maneira diferente, mas elas continuam presentes. Eu acho que isso faz parte do meu jeito de ser e é isso que me leva para frente, junto com o carinho de todo mundo, que ator gosta mesmo de trabalhar e gosta mesmo de aplauso. A gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha que precisa ganhar, pagar a conta, mas no fundo, o que a gente gosta mesmo é de ser aplaudido.
Então, quando rola um aplauso, quando rola alguém falando, nossa, você me emocionou, essa é a recompensa que, lá no fundinho da alma, o que a gente busca. E eu fico contente de ter ouvido isso ao longo desses 50 anos. Não, muito lindo, parabéns, você é encantador, incrível, não só no seu trabalho como pessoa. Pessoal aqui, ó, Central de José Perissani agradecendo, obrigada, também adorei conhecer vocês. A Cássia, mais uma vez, Cássia, obrigado por ter proporcionado essa história, essa conexão. Diogo Savala disse que ele dá uma aula no teatro como Guimarães Rosa, olha que lindo, obrigada, Diogo, um beijo para você. Vamos lá assistir por menor de ausência, no Teatro Lar Alvim, até o próximo sábado, né, o início, dia 1º de outubro, e depois vamos mudando aí os teatros, vai ter a apresentação da Academia Brasileira de Letras, também adquiram aí o livro que eu vou fazer questão, sempre existe um porém, a vida é feita de histórias, é só mandar aí no direct para ele, como ele mesmo falou aqui, de uma forma maravilhosa e generosa, a gente manda mensagem, ele manda para o nosso endereço com autógrafo, né, Giuseppe? Obrigada sempre, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço muito por esse espaço, um beijo para todo mundo que está nos vendo, um beijo especial para você e muito obrigado pelo carinho de ter estudado tanto as passagens É verdade. Você sabe que eu sou uma curiosa, gosto disso, faço por amor, e é muito importante a gente sempre unir, na verdade, os estudos, né? Guimarães Rosa, você, todos os personagens que você já deu vida, que está aí falando um pouco mais, como jornalista, escritor, trazer mas um pouco como de cara que estudou jornalismo, eu sei o quanto é precioso esse trabalho preliminar que você fez e quero te parabenizar por isso. Ah, obrigado, Giuseppe. Um beijo, gente. Obrigado por ter assistido aqui, estar conosco. Obrigado por você conceder seu tempo, Giuseppe, para essa conversa linda. Muito obrigada. Boa noite, um beijo para você e para sua família. Um beijo. Tchau, Gente, tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.